Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Graças a Deus, mais um dia. Eu já estava com a intenção de voltar com os devocionais. Já faz algum tempo que eu tinha dado uma pausa, né? Mas agora eu tô de volta e vamos retomar, né? Eu queria até comentar aqui com um pouquinho de cada um de vocês. Não sei se algum de vocês vão assistir essa live depois, mas eu tava tendo um desafio muito grande em relação a gravar os devocionais e a postar os devocionais. Por quê? O devocional ele ficava em uma média, e também eu quero que seja esse o tempo dessa live, né? Vai ficar em torno de uns 20 minutos estourando. Não quero fazer mais que 20 minutos, porque devocional é coisa rápida. Poderia fazer em 5 minutos, só que 5 minutos é muito batido, é muito rápido mesmo. E aí você não absorve, você não medita. Pelo menos até um pouquinho do que eu estava pensando, a maior intenção do devocional é meditar um pouquinho, é ouvir um pouquinho mais, né? Então, ó o Antônio aí, ó. A paz, meu irmão, bom dia, bom dia. Então, o que eu queria falar para vocês é que a intenção do devocional e daqui para frente é como eu vou estar fazendo, principalmente em relação a meditar um pouquinho mais nos textos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Porque o que acontece? A nossa vida ela é muito corrida. Ela é muito corrida. E às vezes a gente não consegue ter 5 minutinhos, 10 minutinhos para parar para ouvir, para pegar a Bíblia ali, para ler. Mas a gente consegue, às vezes, em 5 minutos, abrir um site no celular e fazer um devocional, né? A minha intenção aqui, que nem eu falei para vocês, a minha intenção aqui é principalmente meditar num texto e compartilhar com vocês a mensagem que Deus está trazendo aqui, que vai ser transmitida aqui, e complementar um pouquinho mais, né? Não só ficar no texto que eu estou trazendo, mas também trazer um complemento, trazer um pouquinho do entendimento que eu tenho a respeito desse texto, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou deixar assim, porque eu estou usando hoje a luz da janela aqui, mas eu vou melhorar porque eu sei que está um pouco escuro, né? Mas enfim, então a intenção, ó o Lucas aí, a paz, meu irmão, bom dia, bom dia. A intenção dos devocionais, como eu estava falando para vocês, é meditar num texto. Então, de maneira rápida, de maneira breve, bem objetiva, trazer aqui para vocês um complemento, algo a mais ali para vocês estarem fazendo um devocional também, mas também não deixar de aprender um pouquinho, né? Não é só fazer o devocional, porque naquela correria do dia a dia, que nem eu estava falando, a gente às vezes não consegue sentar, parar e ouvir. A gente simplesmente faz correndo, termina por quê? Porque já tem outras coisas para fazer, já tem outras atividades, já tem que sair para trabalhar que está atrasado, então toma um café correndo, termina e já sai para a rua, já sai para resolver as coisas, né? Mas aqui eu quero compartilhar com vocês então, que nem eu falei para vocês, essa live não vai ser muito longa, vai ser 15, 20 minutos no máximo, né? Porque o devocional ele é curto. Pode ser que amanhã ou depois eu faça um pouquinho mais longo, né? Conforme eu for vendo o desempenho do pessoal, se todo mundo estiver gostando, e mesmo se não estiver gostando, eu também não vou parar, né? Porque eu já tenho que fazer o devocional todo dia, então eu vou aproveitar para fazer o devocional. Eu, o Senhor, é lógico, mas também compartilhando com vocês. Né? Eu gostaria aqui de mandar para vocês o link de onde eu faço o devocional todos os dias, né? Eu tenho já o costume de ler a Bíblia num horário separado, né? Um pouco mais cedo, mas o link de onde eu faço o devocional vocês conseguem acompanhar também. Eu vou mandar aqui para vocês um link. Esse link aqui é o devocional onde eu costumo. Não sei se tem como abrir, mas qualquer coisa, se vocês não acharem, é só vocês jogar devocional diário no Google e achar esse site aí, né? Que é facinho de achar, facinho de encontrar. E nossa, eu falo pra vocês que eu encontrei esse site num momento muito difícil da minha vida,
um momento onde eu estava bem afastado, eu estava bem distante de Deus, e eu tinha também um leve preconceito, que eu olhava para a Bíblia, e se a Bíblia não fosse a Bíblia de papel, eu não aceitava ler. Não sei, tinha alguma questão em relação a mim, em relação à religiosidade, que eu não aceitava. Então, não, se não for para eu sentar na mesa, pegar a Bíblia e ler, eu não vou ler. E aí, sempre havia algo que acontecia no dia, uma correria, às vezes estava atrasado, estava com pressa, e não dava tempo. Aí o que começou a acontecer? E naquela época também eu estava bem afligido com algumas coisas. Isso foi ano passado. Afligido com algumas coisas que veio acontecendo na minha vida. E eu aos poucos eu fui parando essas minhas leituras. Então eu não conseguia ler nem na Bíblia nem no celular. Só que aí o que aconteceu? Deus foi tratando do meu coração. E chegou um momento onde eu ia tomar café. E um dia eu pesquisei, né? Se tinha algum site, algum aplicativo para fazer devocional. E aí eu encontrei esse site. E cara, nossa, por muitos dias, enquanto eu tava tomando meu café ali, 5 minutos, 10 minutos, eu fazia o devocional e pouco a pouco, dia após dia, o Senhor ele foi tratando do meu coração, ele foi me fortalecendo, porque quando a gente às vezes está passando por alguma dificuldade, algum desafio, a gente acaba que em alguns momentos quer resolver na força do nosso próprio braço, né? E eu vi que naquele momento ali o Senhor ele tá tratando de mim com carinho, né? Mesmo às vezes eu querendo resolver na força do braço, né? Querer ir atrás, querer sabe, cuidar do meu jeito, resolver do meu jeito. Eu mesmo assim eu vi que Deus estava cuidando de mim nesse momento difícil. E o que eu quero compartilhar com vocês, o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra em Marcos. Eu vou escrever aqui para vocês acompanharem. Marcos 4, do 30 ao 32. Quem conseguiu abrir o site? Não precisa abrir a Bíblia no capítulo não. Mas quem não conseguiu, ô Vitor, bom dia meu irmão, a paz. Então vamos começar, vamos dar início. Eu tava esperando aí uns minutinhos para ver os pessoal, para ver quem iria entrar mesmo. E já vou estar dando início no devocional, né, pra gente ouvir um pouquinho mais do que o Senhor tem para falar nos nossos corações, amém? Deixa eu centralizar um pouquinho, aí já melhorou. Então, hoje o devocional é Pequenos Gestos de Bondade. Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32. Então começa falando assim: Disse mais, né? Quem disse foi Jesus. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ou seja, aqui o Senhor Jesus ele vem falando para a gente, ele vem trazendo uma parábola comparando a que é semelhante o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda, que quando ele é semeado, né, ele é uma das menores das sementes. Eu até já vou aproveitar aqui para dar uma pesquisada, ver o tamanho do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, se eu não me engano, é uma das menores sementes, né? Então, o tamanho do grão de mostarda aqui é 2 milímetros. Ou seja, a semente do grão de mostarda é minúscula. É minúscula. Só que como está falando ali no texto, como o Senhor ele vem falando com a gente, ele fala que a semente do grão de mostarda, por menor que ela seja, ainda assim, ela cresce de tal maneira e de tal forma que as aves do céu fazem ninhos debaixo da sua sombra.
Então, quando a gente olha para o reino de Deus, a gente também enxerga algo. Que o reino de Deus, por menor que seja a atitude, o gesto, o esforço, como por exemplo, eu aqui abri uma live para vocês aqui, principalmente porque eu já quero fazer os devocionais e não gostaria de continuar aceitando um ciclo de derrota e de fracasso porque eu levava, porque era mais ou menos isso que estava acontecendo, porque eu levava 2, 3 horas para conseguir postar o devocional, que era todo o processo de colocar legenda, de, sabe, os bastidores ali, de organizar tudo para poder postar uns vídeos de 10 minutos. E eu vi que aquilo estava sendo um empecilho, estava me desmotivando a fazer. E, e eu tô me esforçando cada dia mais para ser anti-desculpa. Para não aceitar, porque tal coisa não está no lugar que eu não vou fazer. Não, eu quero cada vez mais ser anti-desculpa. Por exemplo, eu levantei hoje, eu vou confessar para vocês, eu levantei hoje bem em cima da hora. Né? Era 10 para as 10, eu falei, nossa, cara, nossa, muito em cima da hora. Mas o que é importante é que, ainda que eu comecei um pouquinho depois do horário que eu gostaria, que era às 10 horas, certinho, mas ainda assim, o que eu quero trazer para vocês? Que por menor que seja a ação que a gente tenha, ela tem um grande impacto no reino. Ela tem um grande impacto espiritual em tudo aquilo que acontece para nós e à nossa volta. Né? Então, por menor que seja a nossa atitude, abrir uma live para falar de Bíblia, para falar do devocional, por menor que seja, a gente sabe que às vezes quando a gente olha, que nem o Senhor ele fala, pro grão de mostarda, a gente olha e fala assim, nossa, mas não vai virar nada isso daqui. Que não vai valer a pena. Então, quando a gente olha para umas pequenas atitudes, a gente às vezes não tem a visão do todo, a visão lá na frente do que pode se tornar, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Por menor que pareçam as atitudes, né? Ó o Lucas aí. Paz, meu irmão, bom dia, seja bem-vindo, tá bom? Então, que nem eu falo para vocês, por menor que pareçam e que sejam as atitudes, ainda assim, a gente deve estar sensível e atento. Né? Eu poderia, talvez, ter todos os motivos para falar, cara, quer saber? Eu não vou fazer essa live não, eu tô cheio de coisa para resolver, vou deixar essas coisas para outro dia, vamos fazer isso outro dia que tá tudo certo. Só que é aquela história, Deus ele quer as pessoas dispostas, as pessoas que estão... não precisam estar 100% pronto, mas as pessoas que estão realmente ali com o coração ensinável, com o coração aberto, né? Ontem eu estava junto com os irmãos da igreja, a gente estava fazendo um estudo bíblico, né? Começando um estudo bíblico, né? de vários assuntos ali, de um tema específico, e o que eu mais achei interessante ali é que eu até gravei, eu não vou conseguir abrir agora porque o celular está gravando, mas eu gravei algo que foi muito importante a respeito do orgulho, né? Porque que é uma pessoa orgulhosa? E enquanto o Luiz ele estava falando ali, ele estava explicando um outro texto, ele entrou nesse assunto de orgulho para falar de humildade, então ele falou do contrapartida da humildade, que é o orgulho. Então, na hora que ele começou a falar do orgulho, eu anotei algo que para mim foi muito importante, que é o que? A pessoa orgulhosa, ela não tem um coração ensinável. Você quer corrigir ela, você quer falar algo para ela, ela não aceita. Ela não aceita, é como se ela fosse a dona da verdade, tá certo, pronto, acabou. Ninguém fala com ela, ninguém discute com ela, né? E a humildade, ela é mostrada, tanto é que o Senhor, ele gera isso em nós, pouco a pouco ele vai gerando. A humildade, ela tem um coração ensinável, né? Eu aqui, por exemplo, eu tô aqui junto com vocês, mas eu tô aberto à crítica, tô aberto à sugestão, tô aberto a vários pontos de melhoria para ser feito, porque isso daqui eu não estou fazendo em prol do meu Instagram, eu não estou fazendo isso em prol do meu Instagram, eu não estou fazendo em prol somente de eu estar aqui, abrir a Bíblia, fazer o devocional, eu estou fazendo isso daqui em prol do reino. Às vezes, essas lives elas vão ficar gravadas, elas vão ficar salvas, e eu vou colocar essas lives no YouTube, só que às vezes
vai haver momentos onde Deus está querendo me tratar e tratar com pessoas que vão estar ouvindo, assistindo, como for, que às vezes elas dependem de uma palavra que sai da minha boca, da sua boca, e às vezes, que nem é o devocional de hoje, pequenos gestos de bondade. Às vezes a gente precisa liberar uma palavra para alguém, e essa palavra é o suficiente. É o suficiente para essa pessoa ter um dia melhor, ter uma semana melhor, conseguir lidar com os desafios internos dela, né? Às vezes é uma palavra, uma ajuda ali, às vezes é um bom dia mesmo. Nossa, cara, mas um bom dia não faz diferença na vida de ninguém. Cara, você fala bom dia para alguém com sinceridade, você com energia de verdade, de desejar realmente que o dia da pessoa seja um bom dia, por menor que seja o gesto, a gente percebe a grandeza do que o Senhor faz. Teve uma vez na rua que eu desejei uma boa semana para uma pessoa. Oh, Deus abençoe, boa semana. Era só o que faltava para a pessoa, sabe, levantar o humor dela daquele dia, sabe? Porque às vezes a gente olha por fora para as pessoas, a gente não imagina o que elas estão passando. A gente não consegue às vezes ter a noção, ou a clareza, ou a profundidade de como que é a maneira como ela pensa, a maneira como ela lida com os próprios problemas, a maneira como ela reage à situação geral da vida, né? Então, às vezes tem pessoas que elas são mais acanhadas, elas gostam de ficar mais ali no secreto delas. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que quando a gente olha para o reino, a gente enxerga que o reino também ele é formado pela igreja. Então o reino é o corpo também, né? O reino é uma expansão que une o evangelho, que une a igreja, que une tudo aquilo que o Senhor quer fazer na face dessa terra. Então é um conjunto de coisas. O reino não é tal coisa, ou é tal coisa. Não, o reino é algo expandido, o reino é algo extenso. Como aqui, nesse exemplo que o Senhor fala, é um grão de mostarda que alguém planta, como o Senhor plantou na vida de 12 homens lá atrás, né? Infelizmente Judas se perdeu, mas enfim, lá atrás, o evangelho ele foi plantado no coração dos homens e daqueles que estavam próximos a Jesus. É uma pequena semente. Às vezes foram ali algum tempo andando junto e depois tudo o que foi acontecendo a respeito da cruz, a respeito da perseguição com o Senhor, a respeito da crucificação em si. Então, a gente vê que o evangelho, por menor que ele for ali, porque o evangelho é extraordinário, ele é extenso pra caramba, ele é, nossa, surreal. Por quê? Porque existem hoje pontos na palavra que a gente se desbruça para entender e ainda não entende. Por quê? Porque é aquilo que o Senhor faz. Ele permite que a gente vá tendo devagarzinho, de glória em glória, a gente vá crescendo em entendimento. Então, quando a gente olha que o Senhor ele desceu na terra para trazer a mensagem do reino, o que é realmente o reino é servir, o reino é levar para as pessoas aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. E uma vez eu ouvi que não vou distanciar o foco do devocional, vou só encerrar essa parte e já vamos continuar. Uma vez eu ouvi que a respeito, eu estava falando do reino, estava falando do propósito. Uma vez eu ouvi que nós já temos tudo o que nós precisamos para cumprir exatamente o propósito que Deus nos fez. E isso é extraordinário, é surreal. Porque se nós sabemos que Deus já colocou em nós tudo aquilo que Ele precisa para que nós cumpramos o nosso propósito, né? Aquilo que Ele quer que não nós façamos, mas que através de nós aconteça, então a gente entende que principalmente a gente precisa se desenvolver, porque tem muitas coisas que às vezes a gente guarda para nós e que precisa ser posto para fora, precisa ser levado para fora, né? Porque se a gente ficar só guardando, né, se
ser crente de quatro paredes não dá certo. A gente precisa expandir, a gente precisa levar a mensagem do reino, que é poderosa, levar a mensagem do evangelho, que é transformadora. Né? Tem pessoas que estão aprisionadas por falta de perdão, tem pessoas que estão aprisionadas por vícios, por bebida, por drogas, por pornografia, muitas vezes. E às vezes essas pessoas, elas precisam de alguém. Elas precisam de alguém ali que mostre para elas, que leve a mensagem de libertação, que leve a mensagem de perdão, que leve a mensagem de cura para essas pessoas. Né? E às vezes, por menor que seja, a atitude faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a respeito disso, para a gente dar continuidade, eu quero trazer aqui, paz, pastor Uziel, Deus abençoe, eu vi você sim, tá bom? Não esqueci de você não. Então, para a gente dar continuidade, eu quero ler aqui para vocês a parábola do bom samaritano, para vocês verem como que, por menor que seja a atitude, ainda assim, ela causa um grande impacto. Às vezes vão existir pessoas que vão estar ou próximas ou distantes de nós, que elas vão estar feridas. E elas vão estar, como nessa parábola, quase mortas. E elas vão precisar de alguém que levante elas. E a gente pode escolher quem nós seremos. Nós seremos daqueles que vão simplesmente passar reto, ignorar os problemas dessas pessoas, vão falar, nossa, eu já estou tão cheio de coisas para resolver, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Às vezes essa pessoa, ela não precisa de muito. Ela precisa às vezes de uma palavra, ela precisa às vezes de um abraço, ela precisa às vezes de uma oração. Você pergunta, mas como que eu vou chegar para a pessoa e falar, deixa eu orar por você, ou posso orar por você? É simples, o evangelho ele é simples, por mais poderoso que ele seja, ele é simples também, ele é simples. Então às vezes pode haver alguém no nosso caminho, na nossa volta, que precise de uma palavra, de uma oração. E quem nós vamos escolher ser? Aqueles que vão simplesmente olhar para tudo aquilo e vão falar, não, cara, isso não é problema meu, isso não vou resolver. Às vezes Deus dá as oportunidades. E quantas vezes que eu deixei de aproveitar as oportunidades. Quantas vezes, às vezes eu pude orar por alguém e ali num momento eu não orei. Às vezes por medo, às vezes por covardia, por não saber como fazer. E eu aprendi uma coisa, que o mais importante sobre tudo aquilo que Deus entrega no nosso coração é a gente fazer. É a gente realmente se dispor e ir para fazer. Se dispor e executar. Às vezes a gente não tem a visão do todo, do que Deus quer realmente que a gente faça. Mas a partir do momento que a gente se dispõe, a gente faz, o Senhor ele vai tratando. Porque Ele vê a disposição do nosso coração, por mais que nós sejamos falhos. Ainda assim, deixa eu tomar uma água. Ainda assim, o Senhor ele vê a disposição do nosso coração. Ele sabe que se Ele tocar no meu coração ou no seu coração e falar assim, vai lá e ora por aquela pessoa, Ele sabe das nossas limitações, das nossas capacidades, dos nossos defeitos, das nossas qualidades. Então, será que se Deus tocasse no nosso coração e falasse assim, transborda isso que você já tem recebido de todos os dias, será que a gente ia agir com medo, agir com indiferença, como foi e como é nessa parábola, né? A gente iria agir com indiferença, de simplesmente, cara, não me diz respeito isso. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor, ô glória, seja bem-vindo, viu, mano? Tamo junto, hein? Então, é aquilo lá, como que nós vamos agir? A gente vai agir com indiferença, de simplesmente ignorar o problema e passar reto, né? Que nem aqui o texto, para vocês se situarem, o texto é
de Marcos 4:30 e também de Lucas 10, do 25 ao 37, né, que é a respeito da parábola do bom samaritano e a respeito do grão de mostarda, da parábola do grão de mostarda, que é a grandeza do reino, por menor que ele seja. Então, o que a gente começa a perceber, o que a gente começa a olhar é o seguinte, que por menor que pareça, por menor que seja, a nossa atitude, o Senhor ele alcança os corações. Ele alcança. Se Deus tocar no meu coração e falar, ora por tal pessoa, eu tenho que orar. Eu não tenho escolha de, Senhor, mas eu não sei se é realmente da vontade do Senhor eu fazer isso ou não. Não. Se Deus traz algo no seu coração, se Ele soprou no seu coração uma mensagem, fala, compartilha isso, divulga isso, transborda isso para as pessoas, transborda, a gente recebe muito mais, né? É a parábola dos talentos. Se a gente tem um talento e a gente fala, nossa, não vou fazer nada, o que eu vou fazer com isso? Cara, o que eu mais fico surpreendido é o quanto que eu cresci, o quanto que eu me desenvolvi vendendo as paçoquinhas na rua. É surreal. O tanto que, por menor que seja a atividade, a atitude, o quanto que eu pude ver que o meu desenvolvimento em relação à timidez, à vergonha, à resiliência, aprender a lidar com aquela pressão, entendeu? Então, é o que eu falo para vocês. Às vezes, numa situação como essa, dessa parábola do reino, das pequenas atitudes que vão levar a grandeza do Senhor para as pessoas, ou a respeito de um posicionamento, da maneira como a gente vai a reagir ou agir numa situação, porque teve 4 personagens principais nessa história, né? Teve o levita, deixa eu olhar aqui rapidinho, o levita, o sacerdote, o samaritano e o cara que estava quase morto. E esse cara que estava quase morto, a gente pode olhar como aqueles que estão longe, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, dentro ou fora da igreja. Então, a gente começa a olhar para isso e a gente fala, quem nós queremos ser? Nós queremos ser os religiosos, os sacerdotes ou os levitas, que simplesmente vão olhar, não me diz respeito isso daí não, isso não é problema meu, sabe? E vão ser indiferentes às dores dessas pessoas, ao sofrimento dessas pessoas. Ou nós vamos ser como o bom samaritano, que vai olhar para uma situação, para a dificuldade que alguém está passando e vai fazer algo, né? Porque existe uma diferença muito grande entre compaixão e ter dó. Nossa, essa diferença, eu amo essa diferença. Por quê? Porque ter dó, eu não quero que ninguém tenha dó de nada, de ninguém. Não tenha dó. Por favor, se você assistiu até aqui, escreve, eu não tenho dó de ninguém. Sabe por quê? Porque se você ter dó das pessoas, o que é ter dó? Ter dó é falar, nossa, coitadinho. Mas você fica aqui, ó, coitadinho, tá sofrendo porque aconteceu um monte de coisa na vida dele que agora não deu certo. Coitadinho. Não, ter dó é ficar aqui, ó, de braço cruzado, sem fazer nada. Agora, quando a gente exerce e executa a misericórdia, a compaixão, né? Tanto é que esse é o tema da Lagoinha esse ano. Compaixão, o ano da compaixão. A gente olha e a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e a gente fala, meu Deus, o que nós podemos fazer? E muitas vezes, diante desse cenário, eu ia falar uma palavra, mas eu nem sei que palavra que eu poderia usar, mas caótico, vamos dizer assim, dessa situação, cara, Deus quer encontrar pessoas dispostas a dobrar o joelho e orar às vezes. Orar, Senhor, cuida daqueles que perderam as casas, perderam os trabalhos, perderam bens, perderam o conforto que eles tinham. Assim, ó, do nada da vida tudo aquilo aconteceu. Não sei quantas cidades aí, mas foram muitas pessoas que foram impactadas, que foram simplesmente de um dia tá tudo bem e no outro já não tinha mais nada. E a gente nunca espera uma situação dessa acontecer com ninguém. E por menor que seja, quando a gente olha para o reino, por menor que seja a nossa atitude,
A gente enxerga que nós podemos sempre fazer alguma coisa. Nós podemos sempre fazer alguma coisa, por menor que ela seja. Por menor que ela seja, a gente pode sempre fazer alguma coisa. Tá bom? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Por menor que pareça a atitude ou esforço, nós sempre podemos fazer algo a respeito. Tá bom? Quero aqui orar junto com vocês rapidinho, abençoar o dia de vocês, tá bom? Então, vocês sabem que vai ser um processo, vai ser pouco a pouco, vou melhorando a iluminação, vou melhorando o som, vou melhorando tudo que tiver que melhorar. E principalmente também vou aprendendo a compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus entrega no meu coração, tá bom? Então vamos orar aqui, eu vou orar junto com vocês, abençoar o dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por mais esse dia, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, da noite de sono que cada um de nós tivemos. Deus, eu quero agradecer por cada uma que vai assistir essa live, que vai, Senhor, ouvir e com certeza, Senhor, ser impactado não por aquilo que eu disse, mas pelo poder da Tua palavra, Papai. Senhor, eu acredito e eu confio, Senhor. E eu quero ser um instrumento na vida das pessoas, Papai, para levar o Teu reino, para levar a mensagem do Teu amor, da Tua palavra, do Teu evangelho, para ser tratado e curado também, Senhor, através da ministração da Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que eu não estou fazendo isso para me aparecer, para me mostrar para ninguém, mas eu estou aqui, Senhor, na singeleza do meu coração, querendo não só levar aquilo que o Senhor tem entregado para mim todos os dias, mas também, Senhor, poder ajudar cada uma dos teus filhos, daqueles que vão estar ouvindo e até quem sabe participando. Senhor, eu tenho certeza, Papai, que cada um tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas eu tenho certeza, Senhor, que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, assim também eu creio que o Senhor falou no coração de cada uma dessas pessoas, que sempre, Senhor, sempre é possível nós fazermos algo em relação a quaisquer que sejam os desafios ou as dificuldades, Papai. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, a semana de cada um, o dia de cada um, que cada um possa ter um dia próspero, um dia abençoado. Senhor, eu quero agradecer por poder honrar a palavra da qual eu disse que eu estaria aqui fazendo, e eu estou aqui fazendo, e graças ao Senhor por isso, Papai. Senhor, que a cada dia o Senhor me ensine, e ensine a cada um de nós, Senhor, a ser menos cheio de desculpas e mais de ação, mais de atitude, mais de execução, Senhor, ao invés de ficar querendo pensar e planejar tanto, e querer fazer em tantos detalhes, Papai, e no final das contas aquilo não sai do papel, Senhor. Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço pela vida das pessoas, Senhor, que dia após dia, Senhor Deus, vão ser alcançadas através dessas lives, através dos devocionais, por mais simples, Senhor, que eles pareçam, mas como a Tua palavra nos ensina nesse dia, por menor que seja a ação, Senhor Deus, no Teu reino ela é exponencializada, ela é potencializada, Senhor, e eu quero usar, Senhor, o meu celular, a internet, Deus, tudo que tiver ao meu alcance, as ferramentas que eu tenho ao meu alcance, Senhor, para alcançar mais vidas, para levar mais pessoas a conhecerem o Teu nome, para levar mais pessoas a conhecerem o Teu reino, Papai. E eis-me aqui, Senhor, também para ser tratado e curado das coisas, Senhor, que o Senhor sabe que ainda não estão de acordo, Papai, mas eu confio no Teu nome, confio na Tua palavra, confio nas Tuas promessas e no Teu propósito que é sobre mim, Senhor. Assim, Deus, eu agradeço, abençoo o meu dia, abençoo o dia de cada um, e que cada um, Senhor Deus, continuamente, todos os dias, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Papai. Seja bem-vindo no nosso dia e que o Senhor tenha liberdade durante o nosso dia para falar no nosso coração, para nos corrigir, para nos ensinar também, Papai. Assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Ô, meu líder, bom dia, meu líder. Deus abençoe. Eu já estou encerrando já, mas passando para desejar uma ótima semana também para cada um de vocês, tá bom? Né? Qualquer coisa eu vou deixar disponibilizada essa live também no YouTube. Eu vou baixar, vou colocar ela no YouTube agora, tá bom? Quem quiser assistir completinho, tá bom? Deus abençoe, viu, meu líder? Boa semana para cada um de nós e tamo junto, vamos para cima, tá bom? Um beijão, Deus abençoe. Agora onde é que encerra isso daqui? Eu não sei onde encerra.